Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhe povoasse a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu como tantas vezes e enunciou calmo: Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria e elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas de amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Bem-aventurados os mansos é o tema dessa lição de Jesus.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui, naturalmente, os discípulos, como muitos de nós, questionaria de que se trata essa mansuetude. Muitos vão se confundir, como aqui foi colocado no texto, a mansuetude com a preguiça, com a covardia, com aqueles que têm medo de se posicionar, de serem, às vezes, enfáticos, têm um posicionamento, né, mais, como posso dizer, se posicionarem, né? A vida nos chama muitas vezes a posicionamentos importantes, a definições importantes, aonde é que nós nos colocamos, a tomarmos posições diante de determinadas ações que são profundamente injustas, que causam profunda indignação. E a mansuetude não é uma ausência, uma não participação do contexto da vida, não é tomarmos um manto de humildade quando na verdade estamos sendo covardes e incapazes de nos posicionarmos como precisamos fazer diante das iniquidades, diante das injustiças, diante das arbitrariedades que muitas vezes nós testemunhamos na vida social, na vida em família, onde quer que nós estejamos. Mas Jesus vai então definir para nós do que se trata a mansuetude a qual ele se refere. E ele vai dizer com bastante clareza: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros, para sermos mansos, para sermos gentis no trato com as criaturas, não é? Respeitando, como Jesus vai propor aqui, é preciso muitas vezes que diante daquilo que estamos lidando, não nos sintamos feridos pessoalmente, levando para o lado pessoal as ofensas, percebendo sempre que o mal não fala de quem nós somos, fala de onde aquele que é aquele que perpetua o mal, que faz o mal, aquele mal fala da posição que aquele espírito está, da situação que aquele espírito está, e não de onde nós estamos. A maneira como nós reagimos às situações do mundo, como nós gerenciamos essa reação, fala de onde nós estamos. Então, quando nós conseguirmos ser corteses no trato com as criaturas, é porque nós conseguimos fazer uma análise, conseguimos nos posicionar, conseguimos dizer não ao mal, mas sem atacar o nosso irmão, mas sem ferir o nosso irmão, sendo mansos no sentido de sermos caridosos no trato com os nossos semelhantes. Então aqui ele vai dizer: bem-aventurado aqueles homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão, que sabem negar o mal, sim, se posicionar, dizer não ao mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede, ou seja, sem sermos nós agentes que ferem, que diminuem, que atacam, que hostilizam, saber dizer não para o mal, mas saber tratar o nosso semelhante com o respeito que ele merece. Abençoados aqueles que repetem 1000 vezes a lição, ou seja, que não se irritam, que não se sentem superiores, que têm prazer em dividir aquilo que sabem, compreendendo os limites daqueles que estão ao seu lado e procurando repetir, procurando fazer com que aquele conhecimento se torne acessível de uma forma ou de outra para aquele que busca aprender. Então, repetem a lição sem alarde para que o próximo aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. E
Bem-aventurados aqueles que sabem tratar ricos, pobres, sábios, incultos, bom e mal com serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Me chama a atenção essa frase. Então, dadas as situações em que nós nos encontramos, quando saímos dela, estamos deixando alguma coisa de positivo, estamos deixando algo que inspira, estamos acrescentando às situações, não é? Então, manso não significa covarde, manso não significa aquele que se cala, mas manso é aquele que se posiciona adequadamente diante das circunstâncias da vida, sem hostilizar, sem ferir e procurando sempre deixar algo de bom para aqueles que são parte da situação. Difícil, né? Bastante difícil, mas não é impossível. Quando nós nos propomos a viver dessa maneira e nos concentramos, quando nós estabelecemos no início de cada dia a intenção de sermos bons, a intenção de manifestarmos o melhor de nós, o mais divino de nós, a intenção de sermos pacientes e caridosos de pouquinho a pouquinho, de intenção a intenção, nós vamos preparando o nosso psiquismo para lidarmos com as situações do dia a dia, o que nos ajudará a sermos mais mansos e mais pacíficos, no exercício de fora para dentro e também, naturalmente, no exercício natural diário de compromisso, de melhoria, de cicatrização das nossas feridas internas, de dentro para fora, o que vai sempre nos permitir falarmos com os outros do lugar sagrado da conexão. Quando nós estamos nesse lugar sagrado de conexão, nós conseguimos ser mansos, porque nós estamos conectados com aquilo que é essencial e nós vemos no outro também um irmão em humanidade e conseguimos falar sem agredir, falar sem hostilizar. E isso é uma grande fonte de paz para aquele que é manso. E é a partir desta paz, de um coração, de dois corações, de vários corações, que a paz e a mansuetude hão de se estabelecer na terra, entre todos os homens de boa vontade. Muita paz.